Durante décadas, uma antiga casa no interior da Inglaterra carregou um título assustador, a casa mais assombrada da Inglaterra. Seu nome era Borley Rectory. E o que aconteceu ali continua intrigando investigadores céticos e amantes do paranormal até hoje. A história começa no pequeno vilarejo de Borley, no condado de Essex. Antes mesmo da casa existir, o local já era cercado por lendas antigas. Segundo relatos que atravessaram séculos, ali teria existido um mosteiro medieval, onde uma freira teria se apaixonado por um monge. Quando o romance foi descoberto, a punição teria sido cruel. O monge executado e a freira emparedada viva. Diz a lenda que desde então, o espírito da freira passou a vagar pela região, caminhando silenciosamente por um antigo caminho, conhecido como Nan's Walk, o caminho da freira. Em 1862, muito tempo depois dessas histórias, uma grande residência foi construída exatamente sobre esse terreno. A casa serviria como residência para o reverendo da paróquia local. Nascia ali o Borley Rectory. Durante anos, nada de estranho foi oficialmente registrado, mas tudo mudou em 1929, quando o reverendo Harry Bull e sua esposa passaram a morar no local. Logo nos primeiros meses, acontecimentos inexplicáveis começaram a surgir. Objetos se moviam sozinhos. Passos ecoavam pelos corredores durante a noite. Sinos tocavam sem que ninguém os tocasse. O casal também relatou aparências fantasmagóricas. A mais famosa delas era a figura de uma mulher vestida de branco, supostamente a freira da antiga lenda. Com o passar do tempo, os fenômenos se intensificaram. Cartas misteriosas começaram a aparecer, escritas nas paredes da casa, com mensagens como: "Ajude-me, não consigo descansar." Essas mensagens surgiam de repente, muitas vezes quando não havia ninguém por perto. A fama da casa se espalhou rapidamente. Jornais começaram a publicar relatos. Curiosos e investigadores se aproximaram, mas ninguém teve tanto impacto na história quanto um homem, Harry Price, um dos mais famosos investigadores paranormais da época. Price visitou Borley Rectory diversas vezes e afirmou ter testemunhado eventos impressionantes. Pedras sendo arremessadas do nada, luzes surgindo em quartos vazios, vozes sussurrando nomes. Para ele não havia dúvidas. Borley Rectory era um dos lugares mais assombrados do mundo. Mas nem todos acreditavam. Enquanto alguns viam provas do sobrenatural, outros começavam a suspeitar de exageros, ou até fraudes, e o que estava por vir tornaria essa história ainda mais sombria. Após a morte do reverendo Bull, Borley Rectory continuou atraindo atenção. Novos moradores chegaram, e os relatos não pararam. Em 1930, a casa passou a ser ocupada pelo reverendo Eric Smith e sua família. Foi nesse período que os acontecimentos se tornaram ainda mais perturbadores. A esposa do reverendo começou a relatar ataques físicos. Objetos eram lançados em sua direção. Barulhos violentos surgiam durante a madrugada. E mensagens voltaram a aparecer nas paredes, menos algumas, mais perturbadoras do que nunca. Uma delas dizia: "Luz vermelha perto do altar." Ao investigar o local indicado, encontraram algo chocante: ossos humanos enterrados no jardim. Para muitos, aquilo parecia confirmar a lenda da freira emparedada. Com a tensão crescente, Harry Price retornou ao local e iniciou uma série de investigações mais intensas. Ele convidou estudantes, jornalistas e voluntários para passar noites dentro da casa, registrando qualquer atividade estranha. Diversos participantes relataram fenômenos: sons inexplicáveis, sensação de ser observado, objetos se movendo sem explicação. Mas a controvérsia também cresceu. Após a morte de Harry Price, outros pesquisadores analisaram seus registros e levantaram suspeitas graves. Alguns afirmaram que mensagens foram forjadas, que fenômenos poderiam ter sido manipulados, e que o próprio Price talvez tenha exagerado os eventos para manter a fama da casa. Em 1939, um incêndio devastador destruiu grande parte de Borley Rectory. Curiosamente, enquanto o fogo consumia a construção, moradores da região afirmaram ver a silhueta de uma mulher de branco, observando as chamas à distância. Anos depois, o que restava da casa foi demolido. Hoje,
apenas o terreno permanece. Mas a pergunta nunca foi enterrada com os escombros. Borley Rectory foi realmente um dos lugares mais assombrados da história, ou um dos maiores mistérios fabricados do século XX. Até hoje, investigadores se dividem. Céticos apontam falhas, exageros e possíveis fraudes. Crentes afirmam que algo ali nunca encontrou descanso. E talvez essa seja a verdadeira razão pela qual Borley Rectory continua viva na memória das pessoas. Porque algumas histórias, mesmo sem uma casa de pé, nunca deixam de assombrar. Mesmo após a destruição de Borley Rectory, a história da casa estava longe de terminar. Na verdade, foi depois do incêndio e da demolição que o mistério se tornou ainda maior. Quando os escombros foram analisados, pesquisadores encontraram objetos que jamais deveriam estar ali: ossos humanos, fragmentos de roupas antigas e itens religiosos. Para alguns, isso reforçava a antiga lenda da freira. Para outros, tudo poderia ser resultado de enterros comuns da época, ou até manipulação posterior. Após a morte de Harry Price, novas investigações começaram a questionar seriamente suas conclusões. A Sociedade para a Pesquisa Psíquica, uma das instituições mais respeitadas do Reino Unido, reavaliou os documentos deixados por ele. O resultado foi polêmico. Segundo esses investigadores, muitos dos fenômenos registrados poderiam ter explicações simples: ruídos causados pela estrutura da casa, correntes de ar que moviam objetos, e até truques feitos pelos próprios moradores ou visitantes. Alguns afirmaram que mensagens escritas nas paredes teriam sido feitas pela esposa do reverendo Smith, possivelmente em estado emocional fragilizado. Outros acreditavam que Harry Price, conhecido por buscar a atenção da mídia, teria exagerado relatos para manter Borley Rectory nos jornais. Mas nem todas as experiências puderam ser descartadas tão facilmente. Vários visitantes relataram acontecimentos semelhantes sem jamais terem se encontrado antes. Relatos de passos no mesmo corredor, sensação de frio intenso em pontos específicos do terreno, e principalmente, a aparição recorrente de uma mulher vestida de branco, caminhando silenciosamente ao entardecer. Mesmo após a demolição, moradores locais afirmavam evitar o local. Alguns diziam ouvir sinos distantes. Outros relatavam sentir um medo repentino ao se aproximar, como se estivessem sendo observados. Nos anos seguintes, o terreno se tornou destino de curiosos e caçadores de fantasmas. Equipamentos modernos foram levados ao local: gravadores, sensores e câmeras térmicas. E novamente surgiram registros estranhos, sons sem origem clara e variações bruscas de temperatura, nada conclusivo, mas suficiente para manter o mistério vivo. Hoje, Borley Rectory é lembrada como um divisor de águas na história da investigação paranormal. Foi um dos primeiros casos a ganhar atenção nacional, misturando lendas antigas, testemunhos, ciência e sensacionalismo. Talvez Borley nunca tenha sido apenas uma casa assombrada. Talvez tenha sido um espelho do medo humano, da necessidade de acreditar em algo além do que vemos. Ou talvez algo realmente tenha caminhado por aqueles corredores. Algo que, mesmo sem paredes ou telhado, ainda permanece ali. Porque algumas histórias não precisam de um lugar físico para existir. Elas sobrevivem na memória, no silêncio e na dúvida. E enquanto ninguém conseguir provar completamente o que aconteceu em Borley Rectory, gostou do vídeo? Deixa seu like e inscreva-se no canal Relato Sinistro.